Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao curso Mudança do Clima e as Agendas de Segurança e Defesa. Meu nome é Beatriz Matos, eu sou responsável por dar essa aula de boas-vindas e introdutória a vocês e explicar alguns detalhes sobre o funcionamento do nosso curso. Começo então me apresentando. Eu sou doutora em Relações Internacionais pela PUC-Rio, mestre em Ciência Política pelo UPERJ, da Universidade Cândido Mendes, e atualmente sou coordenadora de pesquisa da plataforma CIPO. Sou também professora do curso de graduação de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. E sou coordenadora acadêmica desse curso do Centro Soberania e Clima. O curso Mudança do Clima e as Agendas de Segurança e Defesa é uma iniciativa da Escola Soberania e Clima, do Centro Soberania e Clima. O objetivo fundamental desse curso é formar pensadores críticos capazes de compreender os nexos entre a soberania, as mudanças climáticas, a segurança e a defesa em suas diferentes vertentes. O curso conta com 10 professores e professoras doutoras, que têm larga experiência nas suas áreas de atuação. Ao todo, serão 10 aulas expositivas, cada uma delas divididas em 3 módulos de 20 minutos. As aulas serão gravadas pelos professores e disponibilizadas em nossa plataforma de aprendizagem. Nelas serão utilizados recursos como PowerPoint e vídeos, além da indicação de bibliografia e sugestões de link para aprofundamento no conteúdo trabalhado. Ao final das aulas, haverá um quiz, que os alunos devem responder com o objetivo de recapitular os principais pontos abordados ao longo das aulas e garantir um bom acompanhamento do conteúdo. Além disso, haverá uma avaliação online que será realizada ao final do curso e que tem o objetivo de verificar o alcance do processo de ensino e de aprendizagem do aluno. Os alunos deverão atingir uma nota mínima de 7 para garantir a aprovação e receber o certificado final do curso. Esse curso é dividido em 4 grandes unidades temáticas. A primeira delas discute a soberania e a trajetória dos estudos de segurança e de defesa. Aqui, ao longo dessa unidade, os professores irão abordar como o conceito de soberania foi construído historicamente e como os entendimentos acerca da segurança também mudaram, considerando a trajetória dos chamados estudos de segurança internacional. Nesse sentido, serão abordados aqui conceitos como segurança nacional, segurança humana, segurança ambiental e segurança planetária. Também serão discutidas as tradicionais racionalidades de segurança e defesa, as práticas que normalmente costumam orientar as ações nesses campos políticos. Na segunda unidade, nos voltaremos à análise sobre as estruturas de governança global e nacional na área de mudanças climáticas. Nesse sentido, serão abordadas tanto a estrutura das políticas públicas nacionais, que tem como objetivo justamente endereçar as mudanças climáticas, elevar a resiliência da sociedade brasileira frente aos efeitos das mudanças climáticas, mas também olhar para como as mudanças climáticas são analisadas e são abordadas em nível internacional. Assim, estudaremos aqui a estrutura do chamado Regime Internacional de Mudanças Climáticas, que é composta por um emaranhado de acordos, espaços multilaterais de negociação, princípios e procedimentos próprios. Nessa unidade específica, os professores irão analisar a estrutura da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, uma convenção que foi criada em 1992, no Rio de Janeiro, com o objetivo fundamental de garantir que o aumento da temperatura do planeta não chegue a níveis perigosos para a humanidade. Nesse sentido, serão analisados também os principais instrumentos vinculantes que advêm dessa convenção.
Entre esses estão o Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris. Então, aqui serão analisados os objetivos do Acordo de Paris, os seus principais mecanismos, bem como os interesses dos países do Norte e do Sul global no que se refere aos trâmites e às dinâmicas dessas negociações internacionais. A terceira unidade, por sua vez, tem como objetivo discutir sobre as mudanças climáticas a partir de uma lente de ameaça não convencional. Isso porque, diferentemente das outras ameaças que normalmente constam nas agendas tradicionais de segurança e de defesa, as mudanças climáticas não são resultado da ação concreta e intencional de um ator especificamente. Elas também são ameaças que não necessariamente são mitigadas a partir do uso convencional de recursos de poder, ou seja, a partir da força militar. Uma outra característica que torna as mudanças climáticas uma ameaça não convencional é a sua capacidade de se dissipar pelo espaço e pelo tempo. Isso significa que as mudanças climáticas são ameaças que vão além, que transpõem as fronteiras dos estados nacionais, o que a tornam muito mais complexas, tanto no que diz respeito às suas raízes, quanto no que diz respeito às formas de mitigá-las. Por outro lado, as mudanças climáticas também assumem o caráter de uma ameaça intergeracional. Isso significa que as gerações futuras tendem a sentir de forma mais profunda os impactos dessas mudanças. Isso traz à tona uma série de questionamentos, em especial no que diz respeito a uma responsabilidade das gerações atuais de tentar conter e lidar com esse problema. Por fim, a quarta unidade do curso se dedica a analisar as iniciativas de mitigação e adaptação climática como novas práticas de segurança. E aqui, os alunos terão a oportunidade também de discutir sobre o que são esses conceitos de mitigação e adaptação climática. Mitigação, por um lado, se refere a todos os esforços, a todas as iniciativas que têm como objetivo principal reduzir emissões. Nesse sentido, estamos falando sobre iniciativas de mitigação, por exemplo, quando nos referimos a esforços de transição energética, ou seja, de abandonar os combustíveis fósseis e adotar fontes de energia renováveis e sustentáveis. Por outro lado, também estamos discutindo iniciativas de mitigação quando nos referimos a políticas de combate ao desmatamento. E isso é especialmente verdadeiro no caso do Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil temos um perfil de emissões muito particular. Grande parte das nossas emissões nacionais de gases de efeito estufa advém justamente desse setor de mudança e uso da terra. Ou seja, as queimadas, o desmatamento são os maiores vilões em termos de emissão no contexto brasileiro. Isso torna iniciativas como iniciativas de combate ao desmatamento, políticas que buscam prevenir, monitorar e remediar esse tipo de crime ambiental, fundamentais no contexto de ação climática. Por outro lado, as iniciativas de adaptação se referem justamente aos esforços que são desencadeados pelos governos, pelas sociedades, e que têm como objetivo central elevar a resiliência das sociedades, das infraestruturas críticas, das cidades, aos efeitos já verificados das mudanças climáticas. Então, temos aqui também um desafio importante, né? A própria migração, a própria resposta a eventos climáticos extremos, a situações de desastres naturais, podem ser vistas como iniciativas de adaptação. É importante notar que, em ambos os casos, tanto na área de mitigação quanto na área de adaptação, o apoio das instituições de defesa nacional é fundamental. E aqui nos referimos às Forças Armadas, a órgãos de monitoramento, como é o caso do Sensipan, enfim, ao Ministério da Defesa de forma mais ampla. Então, esse curso visa também discutir
o papel dessas instituições no que diz respeito a iniciativas de mitigação e adaptação climática, como novas práticas de segurança capazes de endereçar os riscos advindos dessa nova era. Mas por que fazer esse curso? Bom, há uma série de considerações que diferenciam esse curso e que aumentam a sua relevância frente aos desafios atuais. Em um primeiro lugar, o curso será uma excelente oportunidade para que os alunos reflitam criticamente sobre novas abordagens e novos conceitos de segurança. E como as mudanças climáticas oferecem riscos para diversos sujeitos, que vão desde uma perspectiva humana até uma perspectiva em termos de biodiversidade, passando por uma perspectiva de segurança nacional, internacional e planetária. Então, nesse sentido, o curso vai trazer uma série de reflexões acerca de quais são os diversos sujeitos que são afetados pela crise climática. Como essa crise é uma crise transversal, que impacta diversos atores de formas distintas. Por outro lado, também será discutido os motivos pelos quais fazem com que as mudanças climáticas sejam frequentemente caracterizadas tanto nos livros acadêmicos quanto nos documentos estratégicos de segurança e defesa de vários estados, de vários países, como uma ameaça de caráter não convencional. E por que as práticas tradicionais de segurança, ou seja, as práticas militarizadas, muitas vezes, são insuficientes para enfrentar uma ameaça dessa natureza. Teremos oportunidade também de discutir, no âmbito dessa chave, a diferenciação entre as chamadas políticas de securitização climática, e que tendem a gerar respostas militarizadas e excepcionais, e as chamadas políticas de climatização de políticas públicas, que tendem a apontar para a necessidade de que os riscos climáticos sejam internalizados por diversas políticas públicas, de modo a prevenir e mitigar tais riscos. O curso também oferecerá a oportunidade de identificação de setores e atores responsáveis por promover as interseções em termos de policy entre as agendas de segurança, defesa e clima. E também de oferecer uma visão contextualizada e abrangente sobre como os riscos climáticos tendem a se manifestar no Brasil e no mundo. Vamos aqui também detalhar os atores, os procedimentos, os princípios que governam o regime internacional de mudanças climáticas. Hoje centrado na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e as suas chamadas Conferências das Partes, que são nada mais nada menos do que as conferências anuais que reúnem as partes signatárias da Convenção de Clima, ou seja, os países membros da Convenção. Também iremos apontar para as fissuras e as divergências entre os interesses dos países do chamado Norte Global, ou seja, os países industrializados, mais desenvolvidos, de um lado, e os países do Sul Global, aqueles que são considerados países ainda em processo de desenvolvimento, considerando as dinâmicas das negociações climáticas. Será interessante também discutir sobre como as negociações climáticas colocam em jogo discussões muito mais amplas acerca de questões como acesso a tecnologias fundamentais, dinâmicas de comércio internacional, condições mais estruturantes da política internacional que possibilitam ou dificultam acesso a financiamento, em especial para os países de desenvolvimento. E como que todas essas considerações precisam ser levadas às mesas de negociação para possibilitar uma ação climática mais ambiciosa, em especial para os países do Sul Global. Também iremos discutir conceitos-chave e jargão em meio às negociações climáticas, como já mencionados conceitos de mitigação e adaptação climática, mas também outros, como meios de implementação,
perdas e danos, tecnologias, capacidades, enfim, tudo isso será abordado em meio às aulas que compõem aqui o nosso curso. E, por fim, o curso também apresentará uma ótima oportunidade de demonstrar, por meio de estudos de caso, como que as iniciativas de mitigação e adaptação podem ser pensadas como novas práticas de segurança, frente a um contexto de agravamento da crise climática, de maior incidência e intensidade de eventos climáticos extremos. Por fim, considerando que nesse ano de 2025 teremos pela primeira vez a celebração de uma Conferência das Partes das Nações Unidas, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aqui no Brasil, é importante se mencionar quais são as expectativas para essa grande conferência, que acontecerá em Belém do Pará, em novembro de 2025. É importante notar que a COP30 de Belém acontece em um momento chave para o regime internacional de mudanças climáticas. É um momento de celebração de 10 anos do Acordo de Paris, o principal acordo, o principal marco do regime climático internacional atual. O Acordo de Paris tem como objetivo fundamental garantir que a temperatura global, a elevação da temperatura global, não vá além de 2 graus Celsius até 2100 em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para que a temperatura não se eleve além de 1,5 grau. Importante notarmos que esse objetivo e que conversa diretamente com os achados científicos do painel intergovernamental das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o IPCC, esse objetivo, infelizmente, está sob sério risco de não ser atingido. 2024 já foi registrado como o ano mais quente de todos os tempos, em que, por meses consecutivos, a temperatura global se elevou além de 1,5 grau. Vale notar também que essa diferença em termos de temperatura de apenas meio grau Celsius pode parecer pouco para nós, mas é algo que determina a viabilidade das condições de vida, da sobrevivência, por exemplo, de países insulares, os chamados países ilha, e que são altamente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Mas esses riscos exacerbados, em caso de uma elevação de temperatura para além de 2 graus Celsius, não afetam apenas esses países. O IPCC também é muito enfático ao afirmar que os cenários de aumento de temperatura para além de 1,5 grau são muito mais devastadores do que aqueles de 1,5 grau. Isso significa que os riscos climáticos tendem a ser muito maiores caso a elevação da temperatura do planeta também não seja limitada. E isso nos afeta diretamente. No entanto, a agenda negociadora da COP30 não prevê necessariamente grandes acordos internacionais, o que não significa que não seja uma COP importante. Pelo contrário, ela vem sendo apontada como a COP mais importante desde a COP 21, que aconteceu em Paris, em 2015. Quais são os temas previstos para essa agenda negociadora? A agenda negociadora contém diversos itens de negociação. No entanto, aqui para a COP30, estão previstas decisões específicas na área, por exemplo, de financiamento climático. Essa é uma área temática, uma track de negociação que deveria ter se encerrado na COP29, com a aprovação da nova meta quantitativa de financiamento climático, uma meta que iria substituir a meta anterior de 100 bilhões de dólares anuais que os países mais desenvolvidos deveriam direcionar para os países em desenvolvimento, para apoiar as suas iniciativas climáticas.
No entanto, na COP29, que aconteceu em Baku, na capital do Azerbaijão, a nova meta de financiamento ficou muito aquém do desejável. Nesse sentido, as presidências das duas COPs, da COP do ano passado, que foi a COP de Baku, e a presidência do Brasil, decidiram lançar um roadmap, chamado de Roadmap Baku-Belém, rumo a 1,3 tri. Esse roadmap tem como objetivo fundamental apontar para um mapa do caminho para que o financiamento climático para os países em desenvolvimento alcance a meta de 1 trilhão, 1,3 trilhão anual. Esse é um dos resultados esperados para a COP30 aqui no Brasil. Mas há ainda outras expectativas, como, por exemplo, a construção de indicadores de adaptação. Historicamente, o tema da adaptação é considerado um tema negligenciado no âmbito das negociações. Isso porque as mudanças climáticas tendem a impactar de forma desproporcional os países em desenvolvimento, enquanto, por outro lado, a maior parte das emissões históricas advém de países desenvolvidos. Essa assimetria faz com que as conversas sejam muito orientadas para a mitigação, ou seja, para a redução de emissões, e menos orientadas para a adaptação. Nesse ano, teremos a expectativa de se construir finalmente indicadores de adaptação. Isso significa que serão criados índices concretos capazes de mensurar o quanto o país está bem adaptado aos efeitos das mudanças climáticas. Mais uma vez, algo de fundamental importância para países em desenvolvimento. Mas isso também é algo extremamente desafiador, porque a adaptação se diferencia muito de um contexto para o outro. E muitas vezes estamos falando nem apenas de contextos nacionais. O que é necessário para uma cidade como o Rio de Janeiro se adaptar às mudanças climáticas pode ser totalmente diferente daquilo que é necessário para uma cidade como Belém. Então, esses indicadores de adaptação, eles enfrentam uma série de desafios técnicos no que se refere à sua construção. E há a expectativa que aqui no Brasil, em Belém, em novembro, a comunidade internacional chegue até a definição de indicadores que sejam capazes de ser adaptáveis a diferentes contextos. Por fim, há também expectativas de decisões e de resultados concretos no âmbito de um grupo de trabalho específico da Convenção de Clima, o chamado Grupo de Trabalho sobre Transição Justa. O termo transição justa é enquadrado nas negociações climáticas, em um primeiro momento, a partir das pressões dos sindicatos, que se preocupavam justamente com os efeitos dessa transição de matriz energética para os trabalhadores da área de combustíveis fósseis. Atualmente, transição justa já passa a se referir a algo bem mais amplo do que apenas as necessárias mudanças em termos de forças de trabalho, que continuam como mudanças de extrema importância. Os países do sul global vêm avançando em meio às negociações desse grupo de trabalho, no sentido de defender que é necessária não apenas uma mudança em termos de matriz energética, mas uma mudança em termos de modelo de desenvolvimento, que garanta aos países do sul global possibilidades para que alcancem os objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial aqueles relacionados ao combate à pobreza, ao combate à fome, e também se desenvolvam de maneira realmente sustentável e respeitosa com a natureza. Nesse sentido, são necessárias mudanças que vão muito além de uma mudança de matriz. E é isso que se espera que seja decidido aqui em Belém, na COP30. Né? Que esse programa de trabalho possa trazer alguns resultados concretos a respeito de como se implementar uma transição que seja verdadeiramente justa, principalmente para os países em desenvolvimento. Mais uma vez, essa COP será uma COP da implementação.
Isso porque o livro de regras do Acordo de Paris e as principais resoluções temáticas já foram finalizadas até aqui. A conferência acontece em um momento crucial de ação climática, um momento em que a janela de oportunidade para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus está se fechando muito rapidamente. Como mencionou o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, é fundamental realizar um mutirão global, envolvendo diversos atores para promover ações concretas e que impactem positivamente a vida das pessoas. Mutirão é uma palavra indígena que se refere à união de diversos sujeitos que, cada um ao seu modo, irá contribuir para um objetivo comum. E esse é um termo que se alinha muito bem à contribuição desse curso que estamos propondo aqui. A ideia é que, a partir das contribuições dos nossos professores, da nossa equipe do Centro Soberania e Clima, os alunos se capacitem justamente para se tornarem cidadãos informados, críticos e capazes de contribuir de forma ativa para essas agendas. É isso que nós esperamos de vocês, que hoje são os alunos da segunda edição do curso da Escola Soberania e Clima, do curso Mudança do Clima e as Agendas de Segurança e Defesa. Esperamos contar com vocês ao longo dessa jornada e contem também conosco para tudo que vocês precisarem. Desejamos a todas e todos um excelente curso de formação e um período de muito aprendizado conjunto, tanto para nós quanto para vocês. Contem conosco e sucesso nessa empreitada. Um abraço e até logo!